Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bíblia Fácil, esse programa de estudo da Bíblia, onde a gente conhece um pouco mais a cada semana a respeito da vontade de Deus para nós. E esse é o nosso quinto encontro dessa temporada à procura da verdade. Nós estamos aí fazendo um passeio pelas doutrinas bíblicas e descobrindo cada vez mais o que Deus escreveu nas Escrituras e quer que a gente siga. E você é meu convidado aqui para essa semana, você que está chegando agora aí, talvez não conhecia a Rede Novo Tempo e acabou de parar no canal da Novo Tempo, fica aí comigo, a gente vai estudar a Bíblia agora e você vai perceber como tem muita coisa na Bíblia que tem a ver com a sua vida, com o seu cotidiano. E eu estou aqui para que a gente possa facilitar esse ensino da Bíblia, mas quem nos ensina realmente é a Palavra de Deus. E eu quero dizer para você que nós temos redes sociais, nós temos canal no YouTube, para que você possa acompanhar o nosso conteúdo e quem sabe assistir de novo se você não entendeu alguma parte, ou compartilhar com um amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. Então vamos lá, anota aí as nossas redes sociais, ou então já pega o seu celular e vai seguindo a gente. Lá no Instagram é @BíbliaFácil. Tá bom? @Bíblia Fácil, segue lá a nossa conta no Instagram, você vai ter muito conteúdo legal para você. Ou você pode também entrar no nosso canal do YouTube, é youtube.com/Bíblia Fácil, youtube.com/Bíblia Fácil, e também tem a nossa plataforma de streaming aqui da Novo Tempo, que é o ntplay.com, e a nossa página lá dentro é o ntplay.com/Bíblia Fácil, tá bom? E eu estou aqui hoje mais uma vez com os meus convidados. Abraão, seja bem-vindo. Elidiane, seja bem-vinda. Richard, seja bem-vindo também. Kathleen, né? Railane, Railana, seja bem-vinda. E Guto, também seja bem-vinda. Seja bem-vindo, tá certo? Que todos vocês se sintam à vontade para que a gente possa estudar a palavra de Deus aqui. Eu vou pegar a minha Bíblia para falar para vocês sobre o nosso tema de hoje, tá bom? A gente está aqui para estudar o plano da redenção. A Railena falou sobre esse tema lá na segunda semana, se eu não me engano, né? E a gente hoje vai estudar de maneira mais detida o plano da redenção, para que a gente possa entender o que aconteceu ou como Deus agiu para nos salvar. E esse tema, pessoal, esse tema é talvez o mais especial que a gente tem na Bíblia. É lógico que todos os temas da Bíblia são muito especiais, mas eu falo desse aqui com muito carinho, porque é a grande demonstração do amor de Deus para conosco. Veja, quando alguém erra conosco, a nossa atitude natural, não a atitude espiritual, a nossa atitude natural é rejeitar a pessoa que errou conosco. Não sei se já aconteceu com você, mas alguém te fez mal, alguém te feriu, alguém falou mal de você, alguém contou uma mentira a seu respeito, te prejudicou de alguma forma. Qual é o nosso natural? Eu não quero mais saber dessa pessoa, não quero mais falar com essa pessoa. Talvez você de casa já tenha agido assim, eu já agi assim, confesso meu pecado. Mas Deus nos deu o exemplo de como nós devemos agir quando uma pessoa erra conosco. E o erro que o marido, a esposa, o amigo, o colega de trabalho comete para conosco é infinitamente menor do que o erro, o pecado que nós cometemos como humanidade contra Deus. Não tem nem como comparar. Mas o que foi que Deus fez? Em vez de Deus nos rejeitar, Ele veio para perto de nós para nos oferecer perdão e salvação. Já é um exemplo de como a gente tem que agir com o nosso próximo, né? Mas para a gente estudar o plano da redenção, a gente precisa começar entendendo essa questão aqui. O que é o pecado? Vamos lá, vamos falar sobre o pecado? Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Você já encontrou aqui? Elidiane, por favor, você pode ler? 1 João 3, 4. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, essa aqui é a definição geral de pecado na Bíblia. E dentro dessa definição,
cabem todas as definições específicas de pecado, né? A gente tem nas línguas originais da Bíblia pelo menos 7 acepções a respeito do pecado. Errar o alvo, você pode pecar sem intenção, mas ainda pecar assim, ou você pode pecar com intenção. Mas todas as concepções de pecado da Bíblia cabem nessa definição aqui de João. O pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. E essa questão do pecado é muito interessante porque hoje parece que é pecado falar de pecado. Não sei se você frequenta uma comunidade religiosa, talvez você frequente aí uma igreja, uma comunidade religiosa. Tem muita gente hoje assim que é muito antipático falar sobre pecado, né? Não é politicamente correto falar sobre pecado. Mas veja, o pecado precisa ser compreendido. Esses dias, acho que no ano passado eu estava lendo um livro, o título é Os 7 Pecados Capitais. E logo na introdução, o autor dizia assim, que antigamente o pecado era tratado como um pitbull raivoso. E hoje o pecado é tratado como um pincher, não, pincher não, que o pincher também é raivoso, né? Como um poodle, é o poodle que ele usa, um poodle mansinho. Né? Antigamente era um pitbull raivoso, hoje o pecado é um poodle mansinho. Porque a gente tem tratado o pecado assim, não, o pecado já não é mais tão grave. Não, a gente não tem que negócio de falar de pecado, que coisa mais chata ficar dizendo que os outros pecam, que isso é pecado. E a gente diminui a gravidade do pecado, esquecendo que o pecado é tão grave, que causou a morte do Filho de Deus. A gente não pode tratar o pecado com menos importância do que Deus trata. E Deus trata o pecado com muita seriedade. Richard? Pastor, o que o senhor acha que pode acontecer ao longo do tempo com a igreja brasileira, mundial, se algumas delas pararem de falar sobre o pecado? Cara, a igreja vai virar uma ONG, sabe? Uma ONG, assim, um clube social, onde as pessoas vão lá, se encontram, se confraternizam, talvez cantam uma música, tem uma mensagem motivacional e vão para casa. Agora, esse tipo de culto religioso, ele não vai no ponto central. Porque para que Deus estabeleceu uma igreja? A gente vai ter um tema só sobre a igreja aqui. Para que Deus estabeleceu a igreja? A igreja foi estabelecida para ajudar o pecador a chegar ao Salvador. Agora, se a igreja deixa de tratar do principal problema do ser humano, a igreja deixa de cumprir o seu propósito. E qual é o principal problema do ser humano? É a fome? É a política? São as doenças, a epidemia, a pandemia? Tudo isso são problemas dos seres humanos, mas esse não é o principal. O principal é o problema que causa todos esses outros, o pecado. Então a gente precisa tratar desse tema. Guto? Pastorzão, você não acha que o fato de ser tão falado em respeitar o direito das pessoas, isso não está transformando a nossa sociedade numa sociedade que trocou a liberdade pela libertinagem e tipo assim, tudo está ficando permitido, tudo é lícito, o que a Bíblia fala já não faz mais tanto sentido para as pessoas, porque o importante é ser feliz. E se para mim ser feliz é tomar a esposa do outro, eu vou tomar porque o importante é ser feliz. Você não acha que isso está acontecendo? Você tem razão, Guto. Esses dias eu li um livro de um filósofo chamado Charles Taylor. O livro é Ética da Autenticidade. E ele é um filósofo cristão e ele fala exatamente sobre isso. A gente vive numa sociedade que ser autêntico é mais importante do que ser cristão. Então, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto é mais importante do que o que a Bíblia fala. E aí a gente está caminhando para uma sociedade libertina, né? Porque se a avaliação do que é certo e errado está submetida ao que o ser humano pensa, então a gente baixou o padrão ao nível de libertinagem mesmo, né? A gente precisa ter a Bíblia como padrão. Pode falar. Uma coisa que eu tenho visto muito, quando um cristão hoje se impõe diante de uma situação e ele não concorda porque isso não é bíblico e fere os princípios dele, ele é o preconceituoso, ele é o errado da história. Você já percebeu isso? É verdade. Eu chamo isso de a miséria do politicamente correto. A gente vive nesse mundo, infelizmente, mas a gente precisa se manter na Bíblia. Sempre na Bíblia. Você quer falar? Então, pegando assim o gancho aí de Guto, as pessoas hoje não estão se santificando. Aham. Não é, pastor? Exatamente. Então é muito fácil você, como o senhor falou aí, a questão de ir para o culto,
mas as pessoas não estão em busca da remissão dos seus pecados e não estão em busca da santificação. É Que verdade. faz parte do plano de redenção. É isso mesmo. É por isso que eu comecei falando do plano da redenção, falando sobre pecado. Porque a gente precisa entender que nós somos pecadores. Veja, você que está me assistindo agora de casa, você precisa entender que você é pecador, é pecadora. Que existe esse vírus maligno dentro de você. Porque enquanto a gente não reconhecer que o pecado habita em nós, nós não sentiremos necessidade de correr para Cristo. Entende? Então, o pecado é a transgressão da lei. E qual é o resultado final ou o fruto desse pecado? Vamos dividir esses textos aqui. Richard, você pode encontrar, por favor, Tiago 1,15? Kathleen, você consegue encontrar Romanos 6,23, por favor? Romanos ali logo depois de Atos. Vamos ler Tiago 1,15 e Romanos 6,23. Qual é o resultado final ou o fruto do pecado na nossa vida? Richard, por favor. Tiago 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha lá, aqui tem uma sequência, você vê? A cobiça, ela tendo engravidado aqui nessa versão, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Você vê por que é tão importante a gente tratar sobre essa questão? Porque é questão de vida ou morte. Quando a gente fala de pecado na vida do ser humano, não é uma questão boba assim que você pode dizer, não quero falar sobre isso aí, vou falar sobre coisas mais importantes. Não tem coisas mais importantes. Porque se você não lida com a questão do pecado e não é remido por Cristo, você vai morrer eternamente. Então é uma questão muito séria. Você tem que dar atenção a isso. Kathleen, por favor, Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, Oi. que tipo de morte é essa? Vamos lá, essa é uma boa pergunta. Aqui, ó, o salário do pecado é a morte. Vamos tratar da pergunta da Kathleen, depois eu volto aqui para outro tema que é importante aqui também. Que morte é essa? Porque, se você observar, cristãos e não cristãos, gente que se entregou a Cristo e não se entregou a Cristo, morre. Então, bem, qual é a diferença? Na Bíblia existem duas mortes. A Bíblia chama de primeira morte e segunda morte. A primeira morte é essa pela qual todos nós passaremos se Jesus não voltar nos próximos 100 anos. Mas essa morte, ela não é a morte definitiva, porque haverá uma ressurreição. Nós vamos tratar sobre isso mais na frente. A morte que Romanos 6,23 está falando é a segunda morte, que é a morte eterna. Inclusive a morte que Jesus morreu no nosso lugar. Jesus não morreu a primeira morte. Porque se Jesus tivesse morrido a primeira morte em substituição à nossa, nós não morreríamos mais. Jesus morreu a segunda morte e por isso a gente tem possibilidade de ter vida eterna. Kathleen, você quer fazer mais uma pergunta? Então seria uma morte, não agora, atualmente, mas depois. É a morte eterna. Porque assim, olha, vou só resumir, a gente vai ter um tema só sobre isso. Vamos dizer que eu morra hoje, depois do programa, tá bom? Devo dizer que eu morra hoje, tá certo? Eu morra hoje e aí Jesus volte daqui a 10 anos. Se eu morri em Cristo, eu vou ressuscitar. E aí vou morar com Ele eternamente. Se eu morri perdido, vou passar o milênio ainda morto e depois do milênio eu ressuscitarei para receber a segunda morte. É o que a Bíblia diz, tá bom? Lá em Apocalipse capítulo 20, mas podem ter calma que a gente vai ver isso com bastante tranquilidade. Pode falar, Lidiane. Pastor, eu tive uma dúvida, porque o senhor disse que Jesus ele morreu a segunda morte. Morreu a segunda morte. Mas a palavra nos fala que ele veio como homem. Como homem. Então ele passou pela morte aqui também, Sim. de carne e sangue? Não, ele morreu literalmente. Ele morreu, né? Ele perdeu a vida. Mas a morte dele não representava essa morte que nós temos, infelizmente, no cotidiano. Essa morte foi uma morte substitutiva para a nossa morte eterna. Então, assim, quando Jesus morreu, sim, ele morreu, literalmente. Mas ele estava substituindo a morte eterna que cada um de nós merecia. Então, aquela morte de Cristo foi para nos garantir a vida eterna. Por isso que ele tinha que morrer a segunda morte, a morte eterna. Mas como ele era Deus, e como ele veio como substituto, como um cordeirinho, então ele ressuscitou
E a Bíblia diz que ele foi ressuscitado pelo Pai e pelo poder dele mesmo, e ele ressuscitou para nos garantir a vida. Então veja, Elidiane, Jesus morre para substituir a nossa morte eterna, e ele ressuscita para representar a nossa ressurreição para a vida eterna também. Pode falar. Por isso a palavra fala que ele tem as chaves da morte e do inferno. Da morte do inferno, porque ele teve vitória sobre... Aliás, o próprio Jesus falou nos evangelhos, eu dou a minha vida, ninguém toma de mim, não é? Vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu quero dar um presente para os nossos amigos, mas tem uma coisa nesse texto que eu quero voltar a falar. Eu quero dar um presente, e o presente é a revista A Procura da Verdade. Veja, você está aí vendo que o assunto rende, não é? O assunto rende, a gente nem está na metade do nosso tema aqui, e o assunto já rendeu muito. E você pode ser que não tenha compreendido alguma coisa e não consegue me perguntar. Mas com essa revista você pode tirar as suas dúvidas. Esse tema que nós estamos estudando agora está aqui nessa revista e você pode pedir de graça. É um presente da Novo Tempo para você. É só você entrar nesse site aqui, novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil. E tem mais uma coisa que eu quero te falar. Você sabe por que eu posso enviar essa revista para você de graça, sem te cobrar correio, sem te cobrar nada? Porque tem os nossos anjos da esperança. Você não sabe o que é um anjo da esperança? Aqui a Novo Tempo, ela não tem intervalos comerciais. Se você acompanhou os nossos intervalos aí, você viu que não tem propaganda de empresas e tal. A gente não vende o nosso intervalo para empresas. A gente prega o evangelho até nos intervalos. E como é que a Novo Tempo tem dinheiro para fazer programa aqui, para mandar revista? São os anjos da esperança que fazem a doação. Então eu quero agradecer a você que participou da campanha especial que nós tivemos aí. Você fez a sua doação única, essa revista é fruto dessa campanha, mas ainda dá tempo de participar, tá bom? Você pode fazer a sua doação ainda e você deve, sabe fazer o quê? Convidar um amigo. Você já é um anjo da esperança? Convida um amigo para que a gente possa continuar enviando essa revista para você, tá bom? Quer a revista? novotempo.com/Bíblia Fácil. Tá lá para você, tá bom? Vamos voltar aqui. A Kathleen leu o texto, o salário do pecado é a morte. E eu quero pensar nesse negócio do salário. Bem, o Guto é empresário, né? E ele tem que todo mês pagar lá o salário dos seus funcionários. Guto, deixa eu te perguntar assim uma coisa. Algum dia, algum empregado assim mandou um recado para você fazendo um agradecimento porque você pagou o salário dele como se fosse um grande favor que você fez para ele? Alguém fez isso, não? Não, Não, né? mas eu atrasar um dia, ele... Aí eles cobram, né? Mas por que a gente não agradece pelo salário? Porque é uma coisa que a gente merece. Você trabalhou o mês todo, você suou a camisa, você aguentou coisas legais e coisas chatas, você mereceu o seu salário. Aí o patrão vai lá e deposita o salário. Aí o Paulo usa essa metáfora. O salário do pecado é a morte. Porque a morte é uma coisa que nós merecemos. Amigos, tudo que nós temos de bom na vida é fruto da graça de Deus, que nos dá o que nós não merecemos, e fruto da misericórdia de Deus, que não nos dá o que nós merecemos. Tudo de bom que a gente tem é fruto disso. Porque se Deus fosse dar o que a gente merece, o que Ele nos daria? Qual é o nosso salário? A morte. Faz tempo que eu parei de orar assim, Senhor, me dá o que eu mereço. É que pode ser um ataque cardíaco fulminante na hora da oração, né? Porque o que a gente merece é a morte. É a única coisa que você merece ganhar de Deus, é a morte. O salário do pecado, e todos nós somos pecadores, a gente não lê o texto, mas Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, se Deus fosse dar o que a gente merece, Ele daria para a gente a morte eterna. Mas o texto continua dizendo lá que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, enquanto a gente merece a morte, Deus nos dá gratuitamente a vida. Gente, isso não gera gratidão no seu coração, não? Veja, quando eu penso assim, em quem eu sou, no que eu mereço, e no que Deus é e Ele me dá,
A única coisa que vem no meu coração é um sentimento de gratidão e de incapacidade de agradecer a Deus como Ele merece. Porque a gente, eu repito, se fosse receber o que merece, seria a morte. Mas Ele nos dá a vida, Lidiane. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o texto de Romanos 5,12, porque no verso 13 ele fala: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ok, Romanos 5:12. O texto que diz que se não há lei, não há pecado. Vamos ler aqui de novo? Acho que você leu aí, mas portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, 5:12 que você falou, entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram. E o 13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Veja, aqui tem duas informações importantes, mas eu vou resumir as duas em uma. Se não existisse uma norma, não existiria como você classificar pecado. Quando Paulo diz que o pecado já existia antes da lei, você percebe aqui que tem duas palavras para lei. Ele usa no versículo 13, no começo, lei com L maiúsculo, está aí na sua Bíblia, e depois ele usa lei com L minúsculo, certo? Aqui são duas palavras diferentes no original. A lei com L maiúsculo, ele está se referindo ao Pentateuco, que é chamado também de lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois, aqui no final do versículo, ele se refere aos 10 mandamentos, a lei de Deus. Então ele está dizendo que antes de existir o Pentateuco, a lei, o livro da lei, o pecado já existia, ok? E depois ele diz, se não existem os 10 mandamentos, que são a norma de Deus, não tem como classificar pecado. Deixa eu perguntar para você, para a gente entender melhor. Se não existisse uma lei de trânsito dizendo que naquela via o limite de velocidade são 60 km por hora, teria como me multar se eu andasse a 80? Não, porque se não tem lei, não tem transgressão. Então o que Paulo está tentando dizer aqui é que a lei é muito importante e ela tem uma função de apontar o pecado, mas não de salvar as pessoas. Tá bom? Mas eu vou me aprofundar no nosso tema da lei. Nós vamos ter um tema só sobre a lei. Você quer perguntar ou você quer esperar lá? Eu vou esperar, dá para aguardar. A gente vai ter um tema só sobre a lei de Deus, tá bom? Vamos lá. Então, como a terra foi atingida pelo pecado de Adão? Gênesis 3, 17 e 18. Vamos lá para Gênesis? Gênesis 3, 17 e 18. Diz assim: e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Aí no 19 ele diz, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Veja, o pecado, ele atingiu de maneira direta, não só o ser humano, mas o planeta. O planeta foi criado de tal forma que não existiriam ervas daninhas, não existiriam plantas venenosas, não existiria nada disso, mas você percebe aí que à medida que o pecado foi atingindo a natureza também foi se degradando. Então, a gente pode até olhar hoje para a natureza e dizer assim, nossa, como é linda a criação de Deus. Mas a natureza que nós enxergamos hoje tem milhares de anos de declínio por causa do pecado. E por isso a gente vê tragédias naturais, tsunamis e tantas outras coisas, porque a natureza também foi afetada pelo pecado. Kathleen? Então, a natureza ela pode ser afetada pelo pecado, mas por quê? Porque a criação como um todo foi afetada pelo pecado. Lá em Romanos, no capítulo 1, o Richard até citou esse texto lá na outra semana, diz que a gente observa Deus através da natureza. Então, de alguma forma, Deus se mostra através da natureza, mas essa natureza, que foi criada perfeita, ela também foi afetada pelo pecado. Você quer ver uma prova? No primeiro dia que o pecado entrou no mundo,
a figueira perdeu suas folhas. Você lembra? Deus criou árvores que nunca morreriam, porque elas eram perfeitas também. Mas no dia que o pecado entrou no mundo, o ser humano arrancou as primeiras folhas de árvores. Então o pecado foi a natureza foi afetada pelo pecado. Nós temos hoje animais selvagens que atacam os outros, que atacam seres humanos. Mas se você olhar em Gênesis, os animais comeriam o quê? As ervas do campo. Não tinha animal carnívoro quando Deus criou o mundo. Então os animais se tornaram agressivos depois do pecado. Então a gente tem toda uma natureza sendo afetada por isso. Richard. E o nosso papel como cristão é tão importante que a palavra fala que a natureza, ela anseia, ela aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, né? Exatamente. A gente precisa cuidar dessa natureza. É nosso papel também como cristão cuidar da natureza que Jesus criou. Né? Muito bem. Como o pecado afetou toda a criação? Vamos lá, Romanos 8, 22. Vamos responder agora mais uma vez a pergunta da Kathleen. Romanos 8, 22. Eu vou ler para vocês aqui. Romanos 8, 22 diz assim: Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com as dores do parto. Então, a natureza, como animais, terra, árvores, enfim, fauna e flora, foram afetados por essa entrada do pecado no mundo. E pode o homem libertar-se do domínio do pecado? Essa pergunta aqui é essencial. Vamos lá. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Jeremias 13, 23. Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Será que nós temos capacidade de mudar a nossa natureza, de nos libertarmos do pecado? Olha o que o profeta Jeremias diz. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Ou seja, nós não temos nenhum tipo de forças para mudar a nossa própria natureza. Eu não sei se você já tentou mudar a si mesmo uma característica sua. Você é muito, você fala tudo que vem à sua mente, você não consegue controlar a língua e você já decidiu, não, a partir de hoje eu vou ser diferente. Aí no dia seguinte você faz a mesma coisa. No dia seguinte você faz a mesma coisa. Isso acontece porque nós não temos capacidade de mudar a nossa natureza pecaminosa. Nós não temos capacidade de dominar a nossa natureza pecaminosa. E aí você me olha e diz, então o que eu faço? Eu estou condenado à morte eterna? Sim, está. A menos que alguém superior a nós faça alguma coisa. E foi feito. Jesus fez alguma coisa para salvar você e a mim, e é o que a gente vai ver depois do intervalo. A gente volta já já. Oi, gente, meu nome é Sidneia, falo aqui da cidade de Terra Roxa, interior de São Paulo. Vim falar com vocês a respeito dos estudos bíblicos da Novo Tempo. São estudos maravilhosos que têm me ajudado muito na minha vida espiritual, têm me ajudado a compreender a Bíblia, coisas que eu não entendia antes. Eu recomendo a todos que peçam, é gratuitamente, só ligar e pedir, eles enviam rapidamente, até um mês chega em sua casa, são ótimos, eu recomendo muito que vocês peçam. Deus abençoe a todos. É isso aí, é só ligar e pedir. Se você está me assistindo agora no horário comercial, então você pode ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Agora, se você está me assistindo no horário que não é comercial, você pode entrar no site novotempo.com/Bíblia Fácil e pedir esse estudo que você está vendo aí agora. novotempo.com/Bíblia Fácil. E nesse estudo você vai conseguir aprofundar o seu conhecimento bíblico. E como você viu aí a nossa amiga falando, se você pedir, vai para a sua casa e vai de graça. É só você fazer o seu cadastro lá, coloca os seus dados sem medo, a gente cuida muito bem deles aqui, e você vai receber a sua revista sem custo algum, na sua casa, pelos correios, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, olha, lá no primeiro bloco, nós vimos que nós precisamos de um redentor,
ok? Nós temos uma situação de pecado, o pecado está incrustado na nossa natureza, nós não temos como dominá-lo, nós não temos como mudá-lo, e só tem uma salvação para nós, é se Deus intervir. E Deus interveio. E como foi que ele fez isso? Quando a humanidade recebeu a primeira promessa da redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você pode abrir aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na tela. Gênesis capítulo 3, versículo 15. É a primeira promessa de redenção que a gente encontra na Bíblia. O texto diz assim, é Jesus falando com Adão e Eva. Porém, inimizade, aqui falando de maneira especial com Eva, tá? Porém, inimizade entre você e a mulher, tá? Ele está falando da serpente aqui, se você é a serpente, tá bom? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, no meio do diálogo com Adão e Eva, logo depois do pecado, Deus lança uma maldição sobre a serpente, sobre o animal, como um representante de Satanás. Vocês lembram do episódio, né? Satanás, ele incorpora na serpente, é a primeira sessão de mediunidade que a terra conheceu, quando Satanás tomou conta do corpo da serpente e fala através dela. Então, Deus diz, olha, eu porei inimizade entre você, serpente, e a mulher. E, queridos, essa frase aqui é muito importante, é graça. Porque se Deus não tivesse colocado no nosso coração essa inimizade contra o mal, nós estaríamos muito piores do que nós estamos. Porque uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal, quando ela comete o mal, ela se sente mal. São psicopatas que matam, que mentem, que fazem coisas ruins e não sentem nenhum tipo de culpa. Há uma doença mental envolvida aí. Mas uma pessoa normal, ela se sente mal quando ela causa mal ao outro. E aqui Deus diz, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, ou a descendência da serpente, e o descendente. Você viu aqui o descendente? Quem é esse o descendente? Jesus. Jesus ferirá a cabeça da serpente, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. O que essa figura aqui estava representando? O dia da morte de Jesus na cruz, muito tempo depois. Porque lá na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Mas na cruz, Jesus também foi afetado. Ele foi picado no calcanhar. Foi uma ferida menos grave. Você entende? Então, Jesus venceu a serpente na cruz. E a serpente conseguiu matar o Filho de Deus, mas por pouco tempo, por 3 dias. Depois, Jesus ressuscitou vitorioso. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus foi vitorioso quando ele morreu. A cruz, ela era um símbolo de morte, de vergonha. Era a pior morte no Império Romano. Quando o Império Romano queria envergonhar um condenado e sua família, ele condenava a morte de cruz. Jesus foi condenado à morte mais vergonhosa. Mas naquele dia, a cruz deixou de ser um instrumento de vergonha e passou a ser um instrumento de graça, de alegria, porque na cruz Jesus nos salvou. Então, essa foi a primeira promessa de redenção. Agora, como os rituais do Antigo Testamento prefiguravam o plano da redenção? Abre lá em Hebreus capítulo 9. Eu já vou adiantar para vocês aqui que nós vamos só tocar nos rituais do santuário do Antigo Testamento agora, porque daqui a algumas semanas nós vamos ter um episódio aqui só sobre o santuário, para a gente entender o que tudo aquilo significava. Mas vamos aqui, ó, Hebreus capítulo 9, versículos 19 a 22. Hebreus já é lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 9, 19 a 22. O texto diz assim: Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado ou perdão.
Então, lá no santuário do Antigo Testamento, o sacerdote matava um cordeirinho. Se a família não tivesse dinheiro de levar um cordeirinho, poderia levar pombinhas, poderia levar até oferta de farinha, dependendo da condição financeira, eles podiam levar um cordeirinho coletivo, às vezes acontecia isso. Mas quando aquele cordeirinho morria, era a representação de que Jesus morreria no futuro. E quando o sangue do cordeirinho era aspergido no lugar santo, era como se o pecado daquele pecador que levou o cordeirinho fosse transferido para o santuário e depois perdoado por Jesus. Então, a gente tem aqui a prefiguração do perdão nos rituais do santuário do Antigo Testamento. Muito bem. E esse processo é chamado de justificação. Amigos, essa palavra é importante para a nossa teologia cristã. Justificação. O que é justificação? É atribuir justiça a alguém que não é justo. É mais ou menos o seguinte, aqui é só uma ilustração, ela não abarca tudo o que significa o texto bíblico. Mas é como se o Abraão tivesse sido condenado por um crime e eu sou o juiz. E então eu digo, olha, o Abraão, ele realmente cometeu o crime. Mas eu estou declarando que o Abraão é justo. Isso no tribunal aqui na terra seria muito complicado. Mas no tribunal celestial não. Porque o juiz no tribunal celestial tomou a culpa do Abraão. Jesus. Jesus pegou a nossa culpa sobre ele e por isso ele pode atribuir a sua justiça para nós. Vocês percebem que houve uma troca? O justo, Jesus, se colocou no lugar do pecador e ele toma a culpa do pecador para que o pecador possa desfrutar da sua justiça. Amigos, isso é amor. Isso é amor. Esses dias a gente levou o meu filho mais novo, o Luca, para tomar vacina. Né? Ele tem 3 meses. E aí, deram a vacina lá na perninha dele, ele fez aquele choro, né? E qual é o sentimento do pai e da mãe? Eu queria que aplicasse a vacina em mim. Né? Mas no caso dele, precisa aplicar a vacina nele mesmo. Mas Jesus disse assim, olha, pode deixar, filho, porque essa culpa do pecado eu vou sofrer para que você tenha condições de receber sobre você a minha justiça. Ah, amigos, isso me emociona. Eu tenho até que mudar de assunto para não chorar aqui no programa, porque isso me emociona muito. Porque quando eu olho para mim e vejo o que Jesus fez por mim, eu percebo que eu preciso ser grato. E você sabe que quando a gente rejeita Cristo, quando a gente rejeita obedecer a palavra, tem um nome que define isso. É ingratidão. Porque a gente não reconhece o que Jesus fez por nós. Porque todos aqueles, deixa eu falar para você, todos aqueles que reconhecem o que Jesus fez por si, respondem com gratidão. E gratidão gera obediência. Eu não sei se você aqui que está no cenário, ou você que está em casa, você ainda tem alguma área da sua vida que você não quer entregar para Jesus. Ah, não está na hora, não está em tempo, eu tenho que resolver umas coisas ainda. E a gente vai adiando a entrega para Jesus, porque a gente acha que ainda tem um tempinho. Mas veja, quando a gente reconhece o que Jesus fez, a gente se joga nos braços dele. E aí não tem nada que impeça a nossa decisão. E se você precisa decidir agora, decida. Não deixa para depois, para a semana que vem. Porque a sua decisão precisa ser tomada hoje, se você reconhece o que Jesus fez por você hoje. Bem, o que é justificação? Vamos lá para a Bíblia, vamos ver na Bíblia esse termo. Justificação, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aqui está escrito na Bíblia que eu acabei de descrever para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O texto diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Amigo, vocês têm caneta aí, né? Marca na sua Bíblia essa caneta, essa passagem aí. Pega a sua caneta e marca na sua Bíblia. Você está em casa com a sua Bíblia? Marca aí, marca essa passagem. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, que amor é esse? Que amor é esse que teve coragem, capacidade de se entregar? E deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus não foi vítima. Jesus não morreu na cruz por causa de um poder político, de um poder social, não, Jesus não foi vítima, ele foi voluntário. Ele morreu no seu lugar porque ele quis, porque ele ama você, com um amor inexplicável. Ele ama você com um amor inexplicável e por isso Jesus morreu no seu lugar. Ele se tornou justiça por você. E quem é que pode justificar o pecador? Romanos capítulo 3, volta aí um pouquinho. Romanos capítulo 3, e vamos ler os versículos 25 e 26. Romanos 3, 25 e 26. É um pouquinho antes de onde você estava, e o texto diz assim, versículos 25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é Jesus quem é o nosso justificador, só Ele. Não pode ser outro ser humano, não pode ser o nosso pastor, não pode ser o líder religioso, não pode ser o pai, tem que ser Jesus, só Ele. Richard? Pastor, esse amor realmente ele é incompreensível, né? A gente não consegue mensurar. Por que o senhor acha que algumas pessoas ainda não escolheram se entregar para esse amor que foge da nossa compreensão humana? Richard, eu tenho uma resposta para você que eu não sei se é a resposta definitiva, mas eu tenho uma teoria. Tem duas coisas, ou é rebeldia ou é incompreensão. Deixa eu explicar. Uma pessoa que não entregou a vida a Cristo ainda, ou ela não compreendeu o amor de Jesus, porque quando a gente compreende, nós somos impulsionados a nos entregar, ou ela compreendeu e escolheu a rebeldia. E essa é uma situação terrível, porque ela está escolhendo a morte eterna. Então, na minha opinião, são essas duas possibilidades. Ou a pessoa não entendeu ainda o amor de Jesus e na hora que ela entender, ela vai se entregar completamente, ou ela é rebelde contra Deus. E aí é uma situação de perdição. Muito bem. Por que nós precisamos de justificação? Vamos dividir esses textos aqui? O que vocês acham? Eu vou ler João 3, 36. Richard, você pode encontrar 2 Tessalonicenses 1, 8 a 10. Lidiane, você pode encontrar Romanos 5, 18. E você pode encontrar Romanos 8, 1, por favor. Romanos 8, 1. Eu vou aqui ler João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. O capítulo 3 de João é muito conhecido pelo versículo 16, não é? Mas olha o que aqui diz o versículo 36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ok? Vamos juntar tudo isso. 2 Tessalonicenses 1, 8 a 10. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Amém. Vamos para Romanos 5, 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Amém. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Por que a gente precisa de justificação? Porque nós somos injustos. E sem a justificação de Deus, nós não temos possibilidade de salvação. É por isso que a gente precisa. E quanto custa a salvação para o homem? Eu quero ler para você Romanos 3, 24
a 28. Romanos 3. Porque essa informação aqui, se você ainda não tinha compreendido aí de casa, por que você tem que ser grato a Deus? Eu vou te mostrar agora. Romanos 3, 24 a 28. Acompanha comigo essa leitura. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrado na sua justiça. E eu vou parar por aqui, porque essa primeira frase já nos diz muito. Sendo justificados gratuitamente. Quanto você vai pagar pela sua salvação? Nada. Nada. Mas pastor, então isso quer dizer que eu não tenho que ser obediente à lei? Não, você tem que ser obediente, mas isso não é pagamento. É gratidão. O seu agir como cristão, ele vem como um resultado da sua compreensão do que Jesus fez por você. E amigos, nós seríamos muito ingratos, como nós falamos, se a gente dissesse não para alguém que fez tanto por nós. Veja, a salvação que Jesus nos deu é tão grande que qualquer pedido que Ele faça para nós é pequeno em comparação. Veja, pense em você de casa, pense em você aí também. Você estava condenado à morte, ia morrer eternamente. Jesus veio e salva você, uma coisa que você não podia fazer por si mesmo. Aí esse Jesus que salvou você diz assim: ei, não tem outros deuses diante de mim. Aí o que você diz? Claro, Jesus. O que o Senhor fez por mim é tão grande que eu não tenho condições de dizer não para o Senhor. Aí Jesus vem e diz: ei, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí você diz: Jesus, isso é difícil, né? Mas o Senhor fez um negócio tão grande por mim, como é que eu vou dizer não para o Senhor? Ei, honra teu pai e tua mãe. Jesus, às vezes é difícil para mim, mas o que o Senhor fez é tão grande que eu vou lá, Senhor, com a tua força eu vou obedecer. E a gente compreende o que Jesus fez por nós. E finalmente a gente vive em gratidão a isso. Quando Jesus pagou isso, em João 19:30, tem aquela frase de Jesus na cruz: está consumado. E essa é a tradução do grego tetelestai, que significa está pago. Está pago. Amigos, nós tínhamos, pela graça de Deus, tínhamos uma dívida gigantesca com Jesus, uma dívida gigantesca com o Pai, e Jesus veio e disse: está pago. Você não tinha condições de pagar essa dívida, não tinha, não tem, mas o nosso Redentor desceu, se humilhou, se tornando aqui um homem, como demonstração desse amor. Sabe, acompanhe comigo esse raciocínio. Jesus estava na glória dos céus, no seu trono, e Ele se humilhou aqui para pagar a sua dívida. E aí eu te pergunto, você tem coragem de dizer não para alguém que te amou tanto assim? Não, né? Eu já disse sim para Jesus. Os meus amigos aqui, eu espero que digam sim para Jesus. E você vai dizer sim para Jesus agora também? Vou te dar um tempo para você fazer isso. Faz isso enquanto nós ouvimos essa música. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver.
Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Amém. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você ouviu o que Paulo falou? Por meio de Cristo nós fomos libertos do pecado e da morte. Amigos, a gente fica sem palavras para expressar o que a gente sente quando a gente entende o que Jesus fez por nós.
o plano da redenção. Deus se fez homem e assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos ter vida. E não importa qual é o seu pecado, se você se arrepender, Deus perdoará e salvará você. Você está me ouvindo? Você mesmo. Eu quero orar por você e por mim, para que a gente entenda e aceite esse amor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo plano da redenção. E Deus nos ajuda a entender tão profundamente que o resultado será uma vida de completa dedicação a Ti. Deus, nós queremos isso na nossa vida nesse momento. E pedimos a Tua ajuda, o Espírito Santo, para que nós possamos viver como salvos. Eu te peço isso, em nome dEle, em nome de Jesus. Amém, Senhor.